O mundo está cheio de objetos valiosos, muitos dos quais datam de centenas, milhares e até milhões de anos. Alguns desses tesouros estão desaparecidos. Desde a taça que Jesus Cristo realizou na última ceia até ovos de Páscoa feitos de materiais valiosos. Aqui estão 10 dos objetos perdidos mais procurados do mundo. Antes de começar, certifique-se de dar o like e se inscreva em nosso canal. Dito isso, vamos começar. Número 10. Ovos Fabergé. Se você estiver interessado em tesouros perdidos, certamente já ouviu falar dos fabulosos ovos Fabergé. Fabricados pela Casa Imperial Russa entre 1885 e 1917, esses objetos impressionantes foram criados para serem dados de presentes de Páscoa entre a nobreza russa. O monarca Alexandre III encomendou o primeiro ovo Fabergé para dar à sua esposa, a imperatriz Maria Feodorovna, em seu 20º aniversário. A imperatriz ficou tão encantada, que Alexandre nomeou o ourives Fabergé como o ourives oficial da coroa imperial. Essas impressionantes obras de arte foram feitas usando metais preciosos e pedras preciosas requintadas, cada uma com seu próprio design único, e continha uma surpresa dentro. Foram feitos 69 ovos Fabergé, mas os historiadores só acharam 57 deles. Os ovos imperiais perdidos incluem 2 que foram dados à imperatriz como presentes de Páscoa, em 1888 e 1889, chamados de querubins com carruagem, e o outro de necessário. Hoje, pouco se sabe sobre os ovos, seus designs ou as surpresas que estão dentro. E há vários outros faltando também. Outro dos ovos perdidos foi feito em 1897, 3 anos após a morte de Alexandre. A imperatriz recebeu um ovo chamado Maúve, do filho do casal Nicolas II. Onde está agora? Ninguém sabe. Número 9. O Santo Graal. Uma das relíquias cristãs mais renomadas. Há um grande debate sobre exatamente o que o Santo Graal é ou foi. É assunto de vários filmes populares, incluindo Indiana Jones e A Última Cruzada. A representação mais comum do Santo Graal é um cálice feito de ouro e adornado com belas pedras preciosas. Este cálice possui um alto valor material. Mas o que tem é mais valioso do que o ouro e as pedras preciosas empregadas nele. É pelo simples fato, de nada mais nada menos, Jesus Cristo ter bebido nele na última ceia. Pouco tempo depois, quando Cristo foi crucificado, este cálice foi usado para coletar seu sangue. Um ato que hoje em dia é simbolizado pelo consumo cerimonial de vinho, que vemos nos cultos das igrejas. Os caçadores de tesouros ainda estão procurando o Santo Graal. Mas mesmo que alguém o encontrasse, eles teriam dificuldade em prová-lo. Em 2014, 2 historiadores espanhóis afirmaram ter encontrado o cálice em uma igreja, em Lyon. Um estudo confirmou que o cálice encontrado é igual ao usado por Jesus, e que o objeto foi fabricado antes da data da última ceia que Jesus realizou. Mas os cientistas não têm como confirmar se era realmente o cálice que Jesus usou. Porque existem cerca de 200 cálices do Graal em todo o mundo, e em nenhum lugar foi realmente confirmado que o Santo Graal era mesmo um cálice. Alguns estudiosos questionam se o Santo Graal já existiu. Número 8. O Maxberg Archaeopteryx. O Archaeopteryx era uma espécie de dinossauro voador que viveu no final da Era Jurássica. O estudo de fósseis do Archaeopteryx estabeleceu ligações entre esses predadores aéreos e os pássaros que habitam nossos céus hoje. Infelizmente, os fósseis de Archaeopteryx são extremamente raros. Com apenas 11 já descobertos em condições pesquisáveis. Um deles é o Maxberg Archaeopteryx. Um tesouro perdido que não foi visto desde a morte de seu dono em 1991, após a descoberta de um fóssil em uma pedreira alemã em meados dos anos 50, o proprietário da pedreira Eduard Opich o enviou para ser examinado por um geólogo que confirmou ser um fóssil de Archaeopteryx. Uma descoberta extraordinária, considerando que apenas 2 outros haviam sido descobertos até aquele momento. O dono do fóssil Eduard era excêntrico, solitário e com um pavio curto. Ele concordou em expor o objeto no Museu de Maxberg, porque o museu tinha lhe dito que iria comprar o fóssil dele. Só que as negociações com o museu fracassaram e Eduard recusou todos os pedidos adicionais para vê-lo ou estudá-lo. Em vez disso,
Ele o levou para casa e escondeu-o debaixo da cama. Quase 3 décadas depois de sua morte, o paradeiro do Archaeopteryx maxboergi é um mistério total. Alguns dizem que ele o vendeu para algum colecionador particular, embora os especialistas sejam céticos de que alguém o tenha adquirido e tenha conseguido mantê-lo em segredo por todo esse tempo. Considerando que não é visto há muito tempo, a teoria mais crível é que Edward escondeu seu tesouro. Número 7. A Sala de Âmbar. A Sala de Âmbar originalmente foi um presente do rei da Prússia Frederick Wilhelm para o Peter the Great I, czar da Rússia. A Sala de Âmbar era uma sala de apenas 16 metros quadrados, só que com paredes feitas de âmbar e folhas de ouro, totalizando 6 toneladas destes materiais. A sala era tão impressionante, que foi apelidada de a 8ª maravilha do mundo. Mais de 200 anos depois de sua construção, os nazistas invadiram a Rússia e começaram a saquear o país, levando os tesouros mais valiosos. Os russos tentaram esconder a sala, colocando papel de parede sobre a entrada do cômodo. Mas infelizmente os nazistas acharam a Sala de Âmbar, e foi desmontada e enviada para um castelo em Königsberg, na Alemanha. Lá, foi reconstruída e exibida por um tempo. Mas quando a guerra chegou ao seu final, os componentes valiosos da sala foram encaixotados e escondidos para nunca mais serem vistos. Alguns historiadores supõem que a Sala de Âmbar foi destruída por bombardeiros aliados visando o castelo, enquanto outros sugerem que os nazistas tentaram contrabandear o que havia na sala e acabaram perdendo em algum lugar ao longo do caminho. Vários grupos de caçadores de tesouro afirmaram ter encontrado os itens da Sala de Âmbar em junho de 2019, mas até agora a 8ª maravilha do mundo continua desaparecida. Número 6. O Honjo Masamune. Goronudo Masamune é amplamente considerado o maior ferreiro japonês que já viveu, e as lâminas que ele criou estão entre as armas mais valiosas do mundo. Uma dessas lâminas é a Honjo Masamune, considerada uma das melhores espadas japonesas já feitas, só que está desaparecida desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O Honjo Masamune era originalmente propriedade do Ogunato do clã Tokugawa. Passada de um shogun para outro, a história diz que o general do clã Uizuji Hanzo Siginaga sobreviveu a um ataque de um assaltante empunhando a lâmina, e o general a tomou para si. Quando Siginaga ficou sem dinheiro, ele vendeu a espada para sobreviver. A espada acabou voltando para as mãos do clã Tokugawa, estando na posse do príncipe Tokugawa Ieyasu, que morreu em 1963. Quando os Estados Unidos ocuparam o Japão, após a Segunda Guerra Mundial, proibiu a produção de tais armas. Foi entregue mais de 12 espadas Honjo Masamune em uma delegacia de polícia em Tóquio. A polícia então entregou as espadas ao sargento Cold Baymore da Comissão de Liquidações Estrangeiras das Forças do Exército do Pacífico Ocidental. Depois de terem sido entregues ao sargento, as lâminas não foram mais vistas desde então, e até hoje seu paradeiro é desconhecido. Número 5. A Arca da Aliança. Outra relíquia bíblica, a Arca da Aliança, é um baú de madeira folheado a ouro que dizem conter as 2 tábuas de pedra dos 10 mandamentos, um cajado, que foi carregado pelo irmão de Moisés, Arão, e um pote de maná, que é uma substância comestível considerada um presente de Deus referenciado em vários dos livros da Bíblia. Acredita-se que a arca foi construída por Moisés ou sob seu comando. Os israelitas reverenciaram a arca, e levaram-a consigo pelo deserto por 40 anos. Depois que os filisteus roubaram a arca dos israelitas, passaram a sofrer uma série de reveses, levando-os a acreditar que a arca era amaldiçoada. Depois disso, a Arca da Aliança nunca mais apareceu. Houve vários relatos de indivíduos durante a história que afirmaram ter descoberto o paradeiro da arca, com alguns até dizendo até que a possuíam. Existem alguns possíveis locais onde esta arca possa estar. No Monte Nebo na Jordânia, na Igreja Ortodoxa Etíope de Teuarredo e a tumba de Tutankhamon. Número 4. Joias da coroa irlandesa. O roubo das joias da coroa da Irlanda é um dos mais infames mistérios não resolvidos do país. As joias da coroa irlandesa eram 2 joias elaboradas. As joias da coroa foram usadas pela última vez, no 7º Conde de Aberdeen. O último nobre a usar as joias foi o soberano e grão-mestre da Ordem de São Patrício.
Depois de tê-las usado, o grão-mestre da ordem botou elas de volta para o cofre. E nunca mais foram vistas, desde de 11 de junho de 1907. As joias da coroa irlandesa têm um valor estimado atual de mais de 3,7 milhões de dólares. Número 3. O quadro Natividade com São Francisco e São Lourenço. Esta é uma obra de nada mais nada menos que Michelangelo, um dos maiores pintores que a humanidade já conheceu. Ele era um pintor italiano, nascido no final de 1500. Sua pintura intitulada Natividade com São Francisco e São Lourenço ocupou um lugar de destaque acima do altar, no Oratório de San Lorenzo, em Palermo, Sicília. Até ser roubado em 18 de outubro de 1969. Os autores do roubo nunca foram identificados, embora acredita-se que a máfia siciliana foi responsável por este crime. Depois que foi roubada, alguns dizem que foi destruída, enquanto outros acham que pode ter sido perdida no terremoto de 1980. Tenha sobrevivida ou não, a pintura agora está avaliada em extraordinários 20 milhões de dólares, e figura no topo da lista do FBI de crimes relacionados à arte. Número 2. O Troféu Jules Rimet. Você pode não ter ouvido falar do Troféu Jules Rimet, mas e se disséssemos que foi o prêmio original da Copa do Mundo da FIFA? Agora vocês sabem no que estamos falando. Em 1930 foi quando teve a primeira Copa do Mundo, e que foi conquistado pelos uruguaios. A taça da Copa foi roubada, não uma, mas 2 vezes. Primeiro em 1966 e depois novamente em 1983, nunca mais foram achadas nenhuma das 2 taças. As investigações sobre o roubo sugerem que todos os 6 quilos de prata esterlina banhada a ouro foram derretidos e vendidos. A nova taça da Copa do Mundo hoje em dia é ainda mais extravagante, feita de ouro maciço de 18 quilates. No entanto, os vencedores não recebem a taça real, mas sim uma réplica fundida em bronze banhado a ouro. Número 1. O diamante florentino. Uma das pedras preciosas mais famosas de todos os tempos. Este diamante tem uma história fascinante. O diamante estava sob a posse do Duque de Borgonha Charles o Temerário, que estava usando ele quando foi morto na Batalha de Marat em 1476. Esta joia foi roubada do cadáver de Charles, e o ladrão, pensando que era apenas um vidro bonito, vendeu por meros 2 francos, que é o equivalente a um pouco mais de 2 dólares. O diamante florentino passou por vários proprietários diferentes ao longo dos 400 anos que estava desaparecido, acabando nas mãos de Carlos I, imperador da Áustria. E novamente o diamante foi roubado. O imperador deixou a joia com o seu advogado Bruno Steiner para vendê-la, só que roubaram a pedra do advogado. Bruno foi preso por roubo injustamente. Acredita-se que o diamante amarelo de 137 quilates foi roubado por alguém próximo da família que tinha acesso ao advogado, e que levaram o diamante florentino para a América do Sul algum tempo depois do fim da Primeira Guerra Mundial, juntamente com outras joias da coroa. O que aconteceu com o diamante depois disso permanece um mistério. Esta pedra foi avaliada em aproximadamente 25 milhões de dólares em 1922. Isso significa que valeria cerca de 380 milhões de dólares hoje. Então o que aconteceu com essas relíquias incríveis? Você acha que veremos alguma delas novamente? Se você assistiu este vídeo até aqui, é porque gostou do conteúdo. Então dê um like, seu like é muito importante para a gente. E considere se inscrever em nosso canal. Será um prazer ter você como nosso espectador. Antes que eu me esqueça, badale o sino para sempre receber avisos quando lançarmos um novo vídeo aqui para você.